Oi, para você que não me conhece, meu nome é Denise Ferreira e vim aqui gravar um conteúdo muito bacana sobre uma questão que parece ser um pouco delicada, sobre o sofrimento. E eu senti de vir realmente dar essa perspectiva diferente sobre isso aqui no canal, porque foi uma resposta que eu recebi essa semana. Na verdade, todos os vídeos aqui acabam sendo respostas que eu venho registrar aqui para mim lembrar. E eu entendi essa semana mesmo, porque eu estava com pensamento sobre isso e sobre sofrimento, né? E a questão é que, começando do princípio, a gente sabe que o ego, ele é uma parte da nossa mente, né? Que se vê separado e identificado, que adora assumir papéis, né? E esses papéis delegam funções pra gente, né? Por exemplo, no papel de mãe, eu tenho algumas funções a cumprir, no papel de amiga, no papel de filha, outras funções diferentes, né? E assim por diante. E o que acontece é que se esse papel virar uma identidade pra mim, do tipo assim, de eu achar que é só isso que eu sou, né? A mãe, a amiga, a filha, a esposa, e viver como se eu fosse isso, só isso, a minha vida vira aquilo ali, qualquer coisa que sair do roteiro, né, segundo as minhas crenças, né, que eu tenho sobre como deveriam acontecer as coisas, é um sofrimento. É mais um sofrimento para mim experimentar. E eu preciso confessar para vocês que no papel de tia eu tenho experimentado o sofrimento. E uma coisa que estava forte, assim, preso, né, nos meus pensamentos ultimamente, quando eu olho para os meus sobrinhos, é exatamente isso, né? Esse pensamento de por que essas crianças vieram aqui para a Terra para sofrer? De onde for que vieram? Por que vieram sofrer? Né? Tão pequenos, assim, tão inocentes, né? Ainda e escolheram vir sofrer aqui. Só que eu não tô falando assim de sofrimento, tá? Específico. Eles são saudáveis, são perfeitos. Claro, são meus sobrinhos, né? Mas eles já experimentam, né? Já provam da raiva, da saudade, da frustração, né? E é sofrimento para eles. E vão experimentar em níveis diferentes conforme forem crescendo. Só que Jesus é tão maravilhoso e ele usa esses relacionamentos que ele chama de especiais, né? Com essas pessoas especiais para ensinar realmente a gente a olhar para o sofrimento sem a máscara do medo. E o sofrimento, ele é uma resistência, né? Sempre que a gente resiste ao agora, é o ego falando com a gente, né? Isso não devia acontecer, eu não devia estar sofrendo, não devia estar chovendo. Né? No caso do que eu estou contando aqui para vocês, o pensamento que não parava era esse, né? Dos meus sobrinhos pequenos tendo que experimentar sofrimento em algum nível. Mas quem é que está repetindo esse pensamento? Quem é que julga toda hora o agora como errado, né? E o convite, assim, do Espírito Santo, ele é pra gente descansar. Ele convida a gente a todo instante para descansar nesse desconforto que parece ser um sofrimento. E esse livro que eu tô lendo aqui, gente, separei aqui, do Eckhart Tolle, ele fala sobre isso exatamente. Isso que virou a chavinha para eu vir compartilhar aqui comigo e com vocês. Né? Ele fala que o sofrimento é o que vai corroer essa identificação que a gente tem aqui com as coisas, com os papéis, né? E que quanto mais a gente resistir, mais a gente vai estar fortalecendo o ego. Então a saída é ver o sofrimento de uma forma diferente. Então vamos lá, quero ler para vocês esse pedacinho aqui no livro, tá? Ele fala assim, ó: não seria maravilhoso se você pudesse poupá-los? No caso, nessa parte ele tá falando pros filhos, né? Poupar os filhos, eu no caso já, meus sobrinhos. Desligou aqui, peraí. Não seria maravilhoso se você pudesse poupá-los de todo tipo de dissabor? Não, não seria. Nossa, isso foi uma resposta pra mim. Porque a gente pensa, né, como pais, como, sei lá, não seria maravilhoso se eu pudesse poupar meus filhos ou a minha mãe, quem for que seja, do sofrimento? Não seria. Aí ele continua, olha só. Eles não evoluiriam como seres humanos e permaneceriam superficiais, identificados com a forma exterior das coisas. A dor nos leva mais fundo. O paradoxo
é que, apesar de ser causada pela identificação com a forma, a dor vem com a identificação, né, pela identificação com a forma, ela também corrói essa identificação. Ou seja, a dor, o sofrimento, vem pela identificação com a forma, né? Porque assumimos papéis, assumimos essa identidade de tia, de mãe. Só que ao mesmo tempo, é essa dor que vai corroendo o ego, igual eu falei aqui, né? Vai acabando com ele. Aí, continuando. Uma grande parte do sofrimento é provocada pelo ego, embora, no fim das contas, ele destrua o ego. O sofrimento destrói o ego. Mas não até que estejamos sofrendo conscientemente. Aí ele continua falando, né, um pouco mais sobre até o que eu já falei aqui, sobre a humanidade está destinada a superar o sofrimento, contudo não da maneira como o ego imagina. E ele fala aqui também, né, quando resistimos ao sofrimento, o processo se torna lento, porque a resistência cria mais ego para ser eliminado. No momento em que aceitamos, porém, o processo se acelera. Porque passamos a sofrer de modo consciente e conseguimos aceitar a dor para nós mesmos ou para outra pessoa, como um filho ou um pai, né? Em meio ao sofrimento consciente existe a transmutação. O fogo do sofrimento transforma-se na luz da consciência. Olha que lindo! O ego diz, eu não deveria ter que sofrer, e esse pensamento aumenta a nossa dor. Ele é uma distorção da verdade que é sempre paradoxal. A verdade é que, antes de sermos capazes de transcender o sofrimento, precisamos aceitá-lo. Que profundo. Não sei se está te tocando de alguma forma, mas para mim foi muito profundo. A gente sabe, né, que o sofrimento é o caminho que o ego escolhe para manter a gente longe da verdade. Né? Por isso que eu falo sempre lá nos stories, no Instagram, ou nos meus posts, né? Escolha de novo. Escolha ver, no caso do sofrimento, com a mente certa. Porque não é uma escolha que a gente faz uma vez e pronto, e acabou, né? É uma escolha que a gente tem que fazer todo dia, todo instante. E eu espero que essa mensagem tenha trazido luz ao seu coração. E se você gostou, se inscreve, que volta e meia tem vídeo novo por aqui. Tá? E me conta nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou se fez sentido. E qualquer coisa, me segue lá pelo Instagram também, porque eu tô sempre por lá, tá bom? Um beijo, feliz dia!